Filosofia clínica. Uma nova abordagem terapêutica. Sistematizada pelo médico gaúcho e filósofo Lúcio Parter, na década de 80. Partiu do princípio de utilização de 2.500 anos de filosofia acadêmica a serviço da abordagem clínica, ou seja, da psicoterapia. As bases teóricas, entre elas, estão o estruturalismo, a fenomenologia, o logicismo formal, a epistemologia, a analítica da linguagem e outras bases aí, que vão desde os pré-socráticos até os filósofos modernos, né? Então, a filosofia clínica é uma nova abordagem terapêutica por ser filosófica, no tempo. Ela começou em 1980 com seu criador gaúcho de Porto Alegre, Lúcio Parter, quando criou a filosofia clínica. E de lá para cá, mais ou menos 30 anos de filosofia clínica, um pouco mais, ela vem abordando as pessoas dessa forma inovadora, sem considerar a pessoa com conceitos prontos, como tipologias, como conceitos de normalidade, de doença. Então, a filosofia clínica tem essa característica. É importante também dizer que a filosofia clínica não é um método de aconselhamento. Ela não tipologiza, não trabalha com conceitos de doença, normalidade. Como é que se dá, né, a interseção, como é que se dá uma terapia da filosofia clínica? Partilhando algumas coisas são fundamentais para essa interseção, manter uma coisa muito importante na filosofia clínica, que é a singularidade de cada pessoa que aparece lá. Então, uma das questões é considerar o dado literal da narrativa que aquela pessoa traz. Não fazer interpretações. Cada pessoa tem sua medida, cada pessoa tem seu mundo, a sua representação de mundo, né? E no que nós chamamos de singularidade. A priori, a filosofia clínica não tem nada para dizer sobre aquela pessoa singular que senta na frente de um filósofo clínico. É preciso que a estrutura de pensamento seja preenchida através da narrativa do outro. Então, ela é um método completamente a posteriori. O filósofo clínico está interessado de onde vem a fala da pessoa, de que parte da estrutura dela, qual a parte da estrutura dela que está falando, de onde está vindo aquela fala, por que ela age assim, por que ela está estruturada assim. A partir desse momento, a gente tem uma aproximação desse ser singular. Então, depois dos exames categorais, situando a pessoa dentro da sua existência atual, começa a se montar a estrutura de pensamento com os tópicos principais que vão aparecendo. Só a partir daí, com a pessoa existencialmente situada à visão do filósofo clínico, na partilha da narrativa, com a estrutura de pensamento montada, é que se pode passar para a terceira fase da terapia, que seriam os submodos, que seriam as intervenções propriamente ditas terapêuticas. Nós obedecemos 3 princípios básicos, né? Que é os exames categoriais, a montagem da estrutura do pensamento da pessoa, como ela está existindo, localizada existencialmente, e depois a gente dá início às intervenções clínicas quando são necessárias. Pelo viés, essas intervenções clínicas perguntam sempre a questão, é frequente as perguntas sobre mas a filosofia clínica medica? Não, a filosofia clínica não medica, não receita. Nós temos muitos remédios à disposição no nosso próprio corpo, nossa própria estrutura mental, nossa própria estrutura existencial, que esses remédios são acolhidos, são percebidos durante as consultas. Do decorrer da clínica, a gente consegue disponibilizar toda essa farmácia que a pessoa tem dentro dela, que a gente pode colocar de novo à disposição dela conforme a clínica avança. Bom, então, com esse breve resumo da filosofia clínica, eu queria convidar vocês a participar da aula inaugural com a abertura da nova turma de formação em filósofos clínicos. Essa primeira aula acontece agora na rua Joaquim Nabuco, 171, em Porto Alegre, Cidade Baixa. Ela é aberta ao público. Lá eu vou falar um pouco sobre a filosofia clínica, vou falar um pouco de sua história e depois nós vamos ter um espaço para a gente se reunir ali, quem for, e tirar dúvidas mais pessoais, para a gente poder formar a partir de então a nova turma, a 9ª turma de formação em Porto Alegre de filósofos clínicos.